Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de exercícios de logaritmo. Esse exercício é um exercício de cálculo de logaritmo mesmo. A única complicação dele aqui que se apresenta, né, é o trabalho com algumas potências, tá? Então, esse exercício é mais para trabalhar a questão das potências, né, e a definição básica de logaritmo. Então, calcular o logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1/4. Né? Então, isso aqui a gente calcula assim, né? Qual que é o expoente que eu preciso colocar no 1/4 para que o resultado dê 2 raiz de 2, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue resolver esse logaritmo, né, usando a ideia da equação exponencial. Então, a minha primeira tentativa, a minha primeira ideia é sempre deixar as duas, né, isso aqui na mesma base, tá? 1/4, se a gente, vamos separar 1/4 aqui, e vamos lembrar que 1/4 nada mais é do que 4 elevado a menos 1, né? Lembra da inversão? Ou então, 2 elevado a menos 2. Lembrando, né? 2 ao quadrado dá 4, então 2 elevado a menos 2 é o inverso disso, 1/4. Tá? É uma boa troca. Tá? É uma boa troca trocar isso aqui, ó, 1/4 por 2 elevado a menos 2. Vocês vão ver por quê. Então, o que era 1/4, eu troquei por 2 menos 2, ele está elevado a x. Agora, 2 vezes raiz de 2, para quem se lembra, 2 raiz de 2 é a raiz de 8, não é? Mas, para quem não precisa ir tão longe assim, a gente pode fazer o seguinte, ó. 2 raiz de 2 é, esse 2 aqui é 2 elevado a 1, e esse raiz de 2 aqui é 2 elevado a 1 meio. Ok? Lembra disso? Toda a raiz, né? Por exemplo, raiz quadrada, então quer dizer que é o valor aqui dentro elevado a 1 meio, né? O expoentezinho aqui é o numerador e o índice da raiz é o denominador. Potências de mesma base, multiplicação. Então, a gente repete a base, somos os expoentes. 2 elevado a 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio, fazendo a continha, né, dá 3 meios. Então, é 2 elevado a 3 meios. Tá? Então, eu vou trocar 2 raiz de 2 por 2 elevado a 3 meios. Olha só o que acontece. Eu tenho uma equação exponencial, tá? Porque está no expoente aqui, e eu tenho a mesma base, tá? Então, só para lembrar aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a menos 2 elevado a x, eu repito a base e multiplico os expoentes. Fica 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a 3 meios. Equação exponencial me fala o seguinte, que se eu tenho uma potência igual a outra potência e as bases são iguais, então eu tenho que os expoentes são iguais. Então, menos 2x é igual a 3 meios, tá? Eu tenho várias formas de pensar nisso aqui. Eu penso o seguinte, ó, aqui eu tenho menos 2 multiplicando x, né? Então eu vou fazer o inverso, que é dividir por menos 2. Né? Se eu divido por menos 2, então o x vai ficar assim, ó, 3, dividindo aqui por menos 2, vai ficar menos 4. Ou x igual a menos 3 quartos. Alternativa B. Então, o logaritmo de 2 raiz de 2 na base 1/4 é igual a menos 3 quartos. Ok? Ou seja, a dificuldade maior era aí lembrar do expoente negativo, né, porque eu tenho essa inversão. Lembrar aqui da radiciação, que vira uma potência, né, uma potência de expoente fracionário e a soma disso aqui. Tá bom? Até mais, então, pessoal. Vamos para o próximo exercício.